O garoto mais poderoso da história desafia o homem mais forte dos Estados Unidos para uma troca de socos sincera. Fala amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Note e estamos no anime Baki Hama, o filho do ogro. Na torre de segurança, um guarda possui confirmação visual total de Baki e o diretor da prisão, e reporta que ele aparentemente está lhe dando um sermão, afirmando que continuará monitorando a situação de forma constante. O diretor fala pro garoto que ele está sendo cabeça dura, que mesmo nessa situação desesperadora, se compara ao Senhor Indomável. Ele se aproxima do menino, questionando se o mesmo poderia escapar da situação em que se encontra, e Baki responde que sim. Devido a isso, os atiradores cercam ele, e o guardinha continua observando a situação. Mesmo cercado, ele diz que conseguiria escapar. O diretor pede por uma demonstração de como faria isso. Nesse momento, uma das lentes do óculos do diretor explode, e o garoto afirma que quebrou há alguns momentos, quando o diretor invadiu seu espaço. No exato momento que ele se aproximou, não apenas do diretor, Baki derruba alguns botões de sua mão, afirmando que pegou o segundo botão da fada de cada um dos 6 atiradores ali presentes. Em outras palavras, pegou os botões do ponto mais fraco do torso, deixando tanto os atiradores quanto o diretor completamente espantados, e o guardinha ali olhando. Baki alega que o plano deles terminou em fracasso no momento em que os guardas o cercaram, e a grande confiança que possuem nas armas fizeram eles invadirem demais o seu espaço. Baki os informa que se alguém acabar puxando o gatilho e não atingir com precisão seu cerebelo, ele com certeza irá se mover. Talvez ele corte a garganta ou perfure o filtro. Em qualquer um dos casos, pelo menos 2 dos 6 atiradores certamente perderão suas vidas. O diretor fala que isso não passa de bobagens ditas por uma criança e ordena seus agentes atirarem no joelho do garoto para lhe ensinar uma lição. Entretanto, os atiradores ficam paralisados de medo. Baki anuncia sua vitória, avisando o diretor que seus agentes perceberam que na realidade eles são os reféns. Com isso dito, Baki pede para que o diretor ponha seu braço por cima de seus ombros para que possa parecer mais amigável para quem está observando de fora, como se fossem melhores amigos. Então uma coisa nunca antes vista, um criminoso desarmado tomando como reféns um grupo de homens altamente armados. O guarda da torre relatava que o diretor é muito gente boa, já que na visão dele, o diretor estava levando o garoto para um piquenique no lado de fora. Então, seguindo as ordens do diretor caprichoso, os 2 últimos portões restantes abriram majestosamente. Baki era oficialmente indomável. Com isso era fim de jogo. Dessa forma, o detento Baki Hama então retorna para dentro, pedindo para ser algemado. O diretor pergunta se o garoto está tentando ofender, mas ele responde que apenas queria ver se conseguiria sair ou não da prisão, fazendo o diretor perceber que o jovem conseguiu se tornar indomável. Baki até questiona se ele não vai parabenizá-lo. O diretor o algema e fala que, dada sua posição, não pode fazer isso. Nesse momento, os portões se abrem e o Sr. Oliva aparece no local, completamente dripado e montado em uma moto. Ele se aproxima do garoto, perguntando se ele desistiu da escapada. Baki fala que sair para caminhar não era seu objetivo e pergunta ao Sr. Oliva se a liberdade dele o incomodava. Ouvindo isso, ele pede para o diretor Michael tirar as algemas do garoto e retira sua jaqueta, afirmando que deve cortar o mal pela raiz. Vendo que o guarda não estava conseguindo abrir as algemas por causa do medo, Baki se solta. Baki fala que Oliva teve uma luta espalhafatosa contra Guevara há 2 dias e acha que vai dar conta dele por ser uma criança. O jovem fica furioso, dizendo que ele não sabe com quem está lidando, mas alega que vai deixar essa passar. Por isso, manda ele comer alguma coisa e voltar outra hora, fazendo o indomável ficar extremamente furioso, a ponto de todas as suas veias saltarem. Entretanto, ele logo se acalma, dizendo que nem tomou café da manhã e agradece o valioso conselho. Baki fala que, como ele é um indomável original, sua dignidade seria afetada se reagisse às provocações de um indomável novato. O Sr. Oliva põe a mão no ombro do garoto, dizendo que ele está estranho, mas Baki o afasta, dizendo que não se importa com ele ser livre. Entretanto, queria mostrar ao velho que pensa erroneamente ser o mais livre do mundo, que se quisesse, até ele conseguiria sair de uma prisão. Ele então volta pra dentro, dizendo que não se sentir livre, a menos que seja a pessoa mais livre do mundo, é idiotice, e questiona o quão preso Oliva está. Depois que saem, um guarda fala que vai estacionar a moto para o Senhor Indomável, mas ele mesmo diz que vai fazer isso. Só que ele usa sua força monstruosa e arremessa a moto até a garagem, e diz que já estava pensando em trocar
trocar por uma nova. À noite, o último romântico já estava terminando os preparativos para se encontrar com sua amada. No caminho, reflete que esse é seu único descanso na vida. Mesmo ele se conhecendo há mais de 10 anos, ele sempre sente um frio na barriga, como se fosse o primeiro dia em que se conheceram. Lá dentro, ele recebe uma bronca por ter chegado atrasado. Com isso de lado, eles começam um longo e competitivo jogo de pedra, papel e tesoura, onde o maior romântico perdeu todas as partidas. Ele reflete que não importava o quanto joguem, o importante é estarem juntos e jogar. É o jogo mais ambíguo do mundo. O vencedor é quem eles disserem quem é, ou seja, é o jogo mais gentil do mundo inteiro. Mais tarde na Solitária, também conhecida como Porta Negra, é o lugar onde os sortudos que foram capturados em vez de baleados são mantidos. Um dos condenados pede desesperadamente para o guarda tirar as algemas de seus dedos, mas ele é simplesmente ignorado. Enquanto caminhava, é mostrado alguns detentos agoniados pedindo para voltar às suas celas, mas diferente de todos eles, Baki estava dormindo tranquilamente. Quando abre seus olhos, ele se depara com um senhor indomável na sua frente, dizendo que não importa o quanto ria da sua falta de liberdade, aquela é a realidade, e fala que logo vai fazer sua refeição luxuosa de 100.000 calorias, que com certeza deve ser uma tarefa difícil para o cozinheiro. Ele ostenta que pode ter o vinho da melhor qualidade, além de poder sair depois que comer para dar um passeio. Depois de falar tudo isso, Oliva urina em Baki e fala que ele deve pensar nas diferenças das situações deles, afirmando que aquela prisão é o seu território. Com um sorriso no rosto, Baki jura que em um futuro próximo, Oliva vai rastejar na sua frente, implorando para que ele aceite seu desafio. Rindo bastante, ele fala que a pessoa do mais alto escalão daquele lugar tá chateado com alguém que nem consegue se mover, e mesmo que essa seja a diferença das suas situações, Oliva não consegue sequer dar um sorrisinho, enquanto Baki gargalha feito um maluco. Na hora da sua refeição extravagante, um dos mordomos lhe serve um vinho da época de 85, tão caro quanto um carro de luxo. Após ingeri-lo, consegue sentir um magnífico sabor de frutas de um vinho envelhecido em barril, além das ervas com uma ligeira nuance de tabaco. Mesmo com um só gole, sentiu como se fosse uma orquestra de 100 peças, ou seja, o equilíbrio perfeito de sabores. Entretanto, um pouco furioso, ele pega a garrafa e a quebra, estragando o banquete inteiro e pedindo para chamarem o diretor, enquanto Baki bebia um copo de água como se fosse o último da sua vida. Sentado em frente ao Indomável, o diretor Michael adivinha que Oliver quer lutar. Ele sabe que ninguém duvida da sua força, mas o que o Baki fez no outro dia tem um significado diferente dele ou de Guevara, já que os dois conseguem fazer isso graças à força da posição que exercem. Sabendo que o presidente gosta de artes marciais, Oliver pede para convidá-lo, junto com a grande imprensa, pois vai organizar um grande evento esportivo de luta transmitido para o mundo inteiro. O homem mais forte dos Estados Unidos, Biscuit Oliva, contra Baki Hama, o garoto mais forte da história. Se venderem os direitos para a televisão a cabo, conseguirão um efeito econômico muito melhor que detentos construindo estradas. Alguns momentos depois, Oliva vai na Solitária que Baki se encontra, afirmando que ele vai ter a luta que tanto deseja em 2 semanas. O garoto se levanta e o chama de domável, dizendo que não precisa esperar 2 semanas para lutarem. Ele encosta o pé em Oliva, alegando que se um deles derem um único passo, a luta deles vai começar ali e agora. Baki fala que o domável não é um lutador de verdade e que não precisam de espectadores. Oliva pergunta se ele pretende lutar mesmo com os dedões algemados. Ouvindo isso, Baki lhe dá um chute direto no rosto, dizendo que não está tão preso quanto ele. Baki desfere uma sequência de chutes esmagadoras na cara do domável e fala que aquele não é o momento para se preocupar com sua aparência. Oliva compreende e pede desculpas, seguido de um forte tapa que faz o garoto atravessar a parede até chegar na outra cela. Oliva fala que a luta deles vai começar ali e agora. Ele ergue seus braços dizendo que realmente não era um lutador de verdade. O homem forte faz uma pose gulosa e seu smoke voa até a parede. Como seu oponente acordou pra vida, Baki não pode continuar do jeito que está. Sendo assim, ele desloca seus ombros para ficar menos contido e os coloca no lugar. Como não seria o suficiente, ele espreme seus braços. O Sr. Oliva começa a explicar que o sangue dos braços flui pelas artérias internas e volta para o torso pelas veias externas. Por isso que se segura algo na axila quando se tem um ferimento na mão, assim estancando o sangramento, cortando as artérias internas. Entretanto, com o músculo dorsal tão bem desenvolvido como o de Baki, a artéria pode ser cortada sem segurar nada na axila. Ao apertar as axilas, o fluxo sanguíneo para as artérias é interrompido e o sangue nos braços deixa de fluir. Sem sangue, os braços e os dedos ficam mais finos
assassinos, fazendo Bach conseguir se soltar. Com ambos um no espaço do outro, a batalha tem seu início. Bach desfere um soco no abdômen, só que com isso, Oliva conseguiu agarrar o braço dele. Usando sua força monstruosa, o Indomável começa a puxar o garoto contra a parede. Nesse momento, o cidadão americano Hitchcock, de 33 anos, começa a contar o que viu. Bach estava grudado na parede, daí então, ele foi puxado na força bruta. A parede não existia mais e o lugar se tornou uma única cela. Depois que foi mandado a sair do caminho, o Sr. Oliva pegou Bach pelo braço e pela perna. Entretanto, não o jogou no chão, e sim o sacudiu como se fosse uma toalha. Fez isso com um ser humano, como se não fosse nada, por diversas vezes. Depois disso, ele jogou Bach pra cima, afinal, ele era tão leve quanto uma toalha. Em seguida, segurou e avançou com ele, atravessando várias celas. Agora quem nos conta é a segunda testemunha, Edward Baccarat, de 29 anos de idade. O Indomável jogou Bach na porta e lhe dá 2 socos tão fortes que manda o garoto junto com a porta de aço até o primeiro andar. Agora quem assume é o guarda Bob McCarthy, de 27 anos de idade. Com um olhar surpreendentemente tranquilo, o Sr. Oliva esperava Bach se levantar. Nessa hora, enquanto se levantava, Bach tentou dar um chute na panturrilha, mas Oliva segurou com facilidade e velocidade. Bach deu incontáveis chutes com a outra perna. Então, aconteceu algo que o fez não acreditar em seus próprios ouvidos. O Indomável arremessou Bach com tanta força no chão que produziu um barulho que eles nunca ouviram na vida. Quando mediram mais tarde, o local do impacto tinha 30 centímetros de profundidade. Eles não conseguiram respirar ao observar que Bach tinha virado a barriga para cima por vontade própria. No chão, Bach refletia sobre o poder do homem mais forte dos Estados Unidos. Ele sentiu um formigamento em seu corpo, o mesmo que sentiu 5 anos atrás, quando lutou contra seu pai, Yujiro Hama. A mesma sensação de uma diferença abissal e inexplicável da capacidade, sendo essa uma sensação nostálgica. Nesse momento, algo acontece com seu cérebro. Seu corpo então começa a derreter, se liquidificando como uma poça de lama e se tornando algo mais macio e leve que água, enchendo completamente aquele lugar. De repente, ele faz algo como um pulo. A primeira mudança que Bob percebeu foi que o suor no chão onde as costas do garoto estavam pareciam ser o rosto de alguma coisa. Mas ele lembra de histórias lendárias sobre algo que existia nas artes marciais chinesas: exercício de músculo de impacto, a aparência do rosto do demônio, formada apenas por esse treinamento. Porém, o que era mais incrível é que Bach, ali parado, parecia com o espadachim mais habilidoso do mundo, Musashi Miyamoto. Bach Hama, um adolescente de 18 anos, conseguia se parecer com aquele artista marcial extraordinário. A tensão era tanta que parecia um duelo de espadachins que seria decidido em um único golpe. O Sr. Oliva estava completamente ciente da mudança do jovem, falando que acabou ativando uma coisa terrível no garoto. Como não gosta de truques baratos, Oliva decide partir pra cima, mas quando menos esperava, ele já estava de cara no chão. Tudo aconteceu mais rápido que um piscar de olhos. O Sr. Oliva aparentou ter avançado, então, do nada, o peso dele tinha sido jogado pra frente, daí ele mergulhou no chão. Uma batalha de alto nível, que por sorte, foi filmada pela câmera de segurança, que nela foi mostrada que Bach derrubou o Indomável em menos de 0,5 segundos. Oliva fala que mesmo sendo um garoto, ele cresceu rápido, o que é esperado de um Hama, por isso fica feliz por ter criado expectativas. Ele conta que no livro de Thor Norretranders, a ilusão do usuário, reduzindo a consciência ao tamanho, é dito que a consciência é atrasada em 0,5 segundos. Quando uma pessoa se move, o sinal é enviado meio segundo antes de executar a ação, ou seja, uma pessoa fica inconsciente durante 0,5 segundos, que leva para perceber que o sinal foi enviado, e tudo pode acontecer nesse tempo. As situações que Bach passou, sem ser capaz de descansar na vida, junto com o sangue Hama circulando pelo seu corpo, todas essas coisas lhe deram 0,5 segundos, uma maneira rara de pensar, que só existe nas artes marciais chinesas. Entretanto, mesmo sendo um tesouro, Oliva fala que não precisa disso, pois tem algo mais surpreendente. Bach e os guardas ficam impressionados, pois Oliva tinha virado uma esfera perfeita, o ser humano tinha virado uma bola, igual um tatu. Afinal, existem várias. Bach estava surpreso, estava nítido no seu rosto. Afinal, quando alguém faz aquilo, o meio segundo de inconsciência não é nada. Mas ele é filho de um ogro. Bach desfere um chute circular no ar, um dos chutes mais fortes que existem. Entretanto, ele foi repelido na mesma hora, o que deixa ele perplexo.
Baki lembra que já encarou algo do tipo contra Kureha Shinogi, que fazia a mesma coisa e que não percebeu antes por causa da diferença de massa muscular, alegando que deve ser a mesma forma para derrotá-lo. Baki então prepara o golpe Go Taijutsu. Baki então desfere um poderoso soco, porém não teve nenhum efeito, além de um som extremamente anormal. Nesse momento, Oliva agarra o braço de Baki, sai da sua posição e avança na direção do menino, proporcionando uma cena inacreditável que deixa os guardas pasmos. Oliva havia devorado uma pessoa inteira no estilo Pac-Man, algo além da imaginação de Bob. Mas ele logo cospe pra fora e volta ao normal. Bob lembrou de uma coisa: quando era criança, ele pegou uma libélula. Como não tinha uma gaiola, colocou ela gentilmente em sua mão e correu até sua casa. Mas quando soltou a libélula na mesa, ela estava irreconhecível, mesmo que tenha carregado gentilmente. Nesse momento, aprendeu uma lição preciosa: como é estressante para um organismo vivo ser aprisionado. Ainda mais para Baki, que foi aprisionado com força total. Oliva fala que se essa luta fosse no ringue com regulamentos e juízes, a vitória seria inegavelmente dele, mas infelizmente aquele local não é tão gentil quanto o ringue, alegando que o único jeito da luta acabar é Baki admitir a derrota. O garoto responde que faz sentido, mas já chegaram muito longe para isso acontecer, não podendo esperar que regras ou juízes decidam uma partida de adversários com tanto ódio mútuo, ou seja, é preciso que um deles morra ou admita a derrota. Entretanto, fala que Oliva lhe mostrou sua fraqueza. O que ele acabou de dizer só mostra que o desejo de seu coração é que ele admita a derrota com suas próprias palavras, o que faz ele partir furioso pra cima do garoto, lhe dando um poderoso chute. Ele tenta usar o Pac-Man mais uma vez. Entretanto, Baki enfia os dedos nas narinas do Indomável, desfazendo a técnica, mas acaba sendo jogado na parede, mesmo com seu adversário derramando litros de sangue. Baki fala pra eles pararem de usar armas secretas, afirmando que não tem significado ganhar usando esses truques. Era perca de tempo, não era isso que significava derrotar Biscuit Oliva, o homem mais forte dos Estados Unidos. Então chama eles para caírem na porrada, um mano a mano sem recuar, como homens com orgulho. Oliva abre um enorme sorriso, afinal era um garoto 100 quilos mais leve que ele, sugerindo que eles trocassem socos. Nesse momento, Iron Michael grita para não trocar socos com Oliva, caso contrário perderá sua vida. Baki entende a preocupação de seu amigo, mas diz que vai valer a pena tentar. Quando ele se afasta da parede, é mostrada a face do demônio deixada pelas costas dele. Então ambos começam a trocação de socos mais violenta desde o nascimento do mundo. Enquanto golpeava, Baki reflete que Oliva não será derrotado usando o técnico conhecimento. Ele é 100 quilos mais pesado, então só vai cair na base da força, sem fugir ou esquivar, e empurrá-la até a parede oposta ou além dela. Sem ninguém mandar, os guardas tiraram seus caps, surpresos que uma luta assim possa acontecer, com honra imponente e sagrada, do tipo que te faz ajoelhar sem perceber. Oliva reflete que o menino que não tem metade do seu tamanho não só está o colocando contra a parede, como também está encurralando os Estados Unidos. Sendo assim, ele desfere um soco explosivo no jovem, que abre um leve sorriso, tranca o abdômen e desfere uma cabeçada no Indomável. Quando vai dar o golpe final, Oliva cai inconsciente e Baki acaba atravessando a parede interna. Quando volta a si, percebe que não tinha ninguém na sua frente além de um muro. Oliva, que estava inconsciente, se levanta, ficando extremamente chocado ao ver que Maria estava de pé bem na frente deles. Ela pergunta se ele perdeu para o garoto, e ele responde que sim. Maria diz para eles voltarem, mas como gastou todas as suas energias para chegar ali, fala que ele vai ter que carregá-la, a não ser que queira que Baki a leve no seu lugar. E Oliva afirma que não cederia esse direito a mais ninguém. Com ela em seus braços, Oliva fala para os guardas avisarem o diretor, pois tem um anúncio para todos os detentos. No dia seguinte, é mostrado Baki Hama nas ruas de bicicleta. Em um flashback, Oliva informava os cavalheiros ali presentes que ele realmente perdeu para Baki, portanto, não é mais o número 1 da prisão estadual do Arizona, o que deixa todos chocados. Entretanto, diz que não consegue suportar isso, então a resposta é bem simples: Baki precisa desaparecer daquele lugar. Sendo assim, pede para o diretor fazer as formalidades e que poderia organizar a papelada depois, pois é bem melhor do que 4.000 detentos fugirem. A liberação de Baki aconteceu de forma surpreendente, como queria
ele conseguir uma bicicleta, um pouco de comida e água, e até um pouco de dinheiro, mas sob a condição dele ser escoltado por um helicóptero até o aeroporto. Em um museu de artefatos históricos e relíquias antigas, Strider informa Yujiro Hama que Baki derrotou um indomável na força bruta, alegando que a ideia dele de lutar contra um louva-a-Deus imaginário foi tão grandiosa quanto o abate que o ogro fez ao elefante africano, sem mencionar que derrotou o homem mais forte dos Estados Unidos na força bruta, aquele que até Yujiro reconhece. Caminhando na área dos fósseis, o capitão pergunta ao ogro se o Baki de agora derrotaria uma besta como essa, e ele responde que seria fácil pra ele. Strider começa a fazer diversas perguntas como essa, o que deixa Yujiro irritado, mas o capitão não consegue evitar, afinal eles estão prestes a ter a maior briga de pai e filho de todos os tempos, e fala que ele está prestes a lutar contra o maior oponente que já encarou na vida, que segundo Yujiro, esse seria o filho mais zeloso de todos. Não contendo sua empolgação, Strider faz outra pergunta, o que deixa o ogro com raiva, mas ao observar que se trata de um Tiranossauro Rex, ele abre um sorriso na mesma hora. Em uma instalação de resíduos nucleares nos Estados Unidos, a 701 metros de profundidade, existe um leito de sal-gema com 1000 metros de espessura, uma parede de sal transparente que se formou há 190 milhões de anos. Os escavadores ali parados não conseguiam acreditar no que estavam vendo diante dos seus olhos. Aquilo não estava nos livros de história. Um homem congelado, aparentemente atacando um dinossauro. Amigos, quem é esse homem pré-histórico? Ele ainda está vivo? Baki vai conseguir derrotar seu pai e ter a sua vingança? Se quiser a continuação, deixe aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder as próximas histórias de anime. Deixa o like que vai ajudar bastante o canal. Agradeço demais, galera. Bom, é isso. Nós nos vemos no meu próximo vídeo. Tchau!